E aí, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Thalita Coelho e eu criei esse canal com a intenção de falar um pouco sobre a jornada que trouxe a mim e ao meu marido, que é esse aqui, que daqui a pouco eu vou pedir para ele aparecer aqui, que trouxe a gente aqui para o Canadá. A gente está morando em London, uma cidade em Ontário, que fica pertinho de Toronto, fica umas 2 horas de Toronto. E a gente teve uma jornada bem interessante, o nosso processo até chegarmos aqui foi muito diferente de tudo que eu já vi na internet, então por isso que eu decidi trazer isso para vocês. Fazem 2 semanas que a gente chegou aqui e eu vou fazer o college, eu vou estudar Business Marketing na Essential College e o meu marido vai trabalhar, o Gabriel vai trabalhar. E a gente está assim, aprendendo tudo novo. Tem muitas coisas que eu quero abordar aqui nesse canal que eu não achei de informação na internet, não achei de informação em nenhum vídeo, e que são coisas que parecem bobas, mas que fazem falta no final das contas. A gente chega aqui sem saber muito o que esperar e cada detalhe importa, né? O nosso processo começou mais ou menos em 2020, ali no início de 2020. Eu vou procurar direitinho as datas e vou colocar aqui para vocês verem. Já era um sonho nosso de morar fora, desde que a gente namorava, a gente falava sobre isso. Só que era uma coisa que estava meio perdida, assim, a gente não tocava muito nesse assunto e tudo mais. Só que um dia o Gabriel chegou em casa falando, ó, a gente precisa decidir se a gente vai embora, se a gente vai ficar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre as nossas opções, para onde a gente poderia ir, como poderíamos fazer. E eu também já tinha feito intercâmbio aqui para o Canadá quando eu tinha 15 anos. Eu fiz um intercâmbio de high school em Montreal. Era uma opção muito forte assim no meu coração, exatamente por eu já ter essa familiaridade e também porque existe todo um processo que facilita a chegada de pessoas aqui, né? Pesquisei, descobri essa forma de você vir, que um vem estudando e o cônjuge vem com o visto de trabalho. Quando a gente iniciou esse processo, a gente teve o auxílio de uma empresa e ela foi orientando a gente de quais eram as documentações que a gente tinha que colocar, que a gente tinha que traduzir, o que era preciso para anexar lá no site do governo canadense. É um processo custoso, né? A gente tem que investir um bom dinheiro para fazer todas as traduções juramentadas e, enfim, não é moleza, é muito detalhe, são muitas coisinhas importantes. E quando eu escolhi o curso, eu escolhi baseada na minha graduação no Brasil, que é a administração de empresas. E aí, para quem não conhece esse processo, existem várias etapas que você tem que passar. E não é fácil, porque você tem que fazer exame médico, você tem que fazer biometria. E na cidade que a gente morava no Brasil, que é Vitória, no Espírito Santo, não tinham médicos credenciados do consulado canadense, não tem nenhuma agência que faça essa coleta de biometria. Então, para a gente conseguir fazer isso, tivemos que viajar para outros estados, para outras cidades. E aí já foi mais dinheiro que a gente teve que injetar nisso. Só que teve um contratempo. Lá em 2020, quando a gente começou esse processo, entrou a pandemia. E tudo ficou mais difícil, porque os consulados fecharam, os médicos não estavam atendendo, até o próprio site do governo não estava liberando a documentação para você fazer o exame médico ou para fazer a biometria. Foi assim... meio que uma loteria para você conseguir. A gente teve que viajar para São Paulo, fizemos o exame médico e tudo mais. Quando eles solicitaram a biometria, existiam pouquíssimas agências que estavam fazendo essa coleta por causa da pandemia. E a gente tentava marcar e eles não disponibilizavam o horário, estava impossível de marcar. Por sorte, um dia a gente conseguiu marcar numa agência lá em Brasília e numa data assim aleatória, a gente tinha que ter completa disposição. E aí, depois da biometria, que era a última etapa, era só esperar o resultado, né? E a gente teve que postergar a matrícula do college 2 vezes. Eu ia começar no intake, e aí depois tive que passar para o outro, e depois tive que passar para o outro. Foi assim, muitas emoções ao mesmo tempo, coraçãozinho batendo rápido. Mas a gente estava confiante, porque nós éramos o perfil que o Canadá geralmente gosta, né, de receber. A pessoa que estava ajudando a gente da agência também estava confiante, falando, não, pode ficar tranquila, porque está demorado mesmo e tal. E aí, depois de quase 1 ano nesse processo, foram longos meses, eu vou colocar direitinho as datas, que eu não tenho de cabeça, mas depois de longos meses esperando aquela expectativa, quando que a gente vai, fazendo planos e pensando, ai, como que vai ser quando a gente chegar lá, que a gente vai ter que arrumar emprego e tudo mais, a gente recebeu uma resposta negativa.
O nosso visto foi negado. E assim, foi um balde de água fria, né? Eu não sei nem explicar, porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito triste. Nossa, assim, tirou meu chão. O Gabriel já ficou mais de boa, ele falou: ah, tudo tem um propósito, Deus sabe de todas as coisas e tal. Não, mas como assim? Tava tudo dando certo e Deus estava confirmando todas as coisas e tal. A gente sentia no nosso coração que era isso mesmo que a gente tinha que fazer, mas foi negativo. E aí, eu peguei ranço do Canadá. E quando a gente conversou com a menina da agência, ela falou: ah, acontece, tá vindo muita negativa, a gente tá achando estranho, mas acho que é por causa do momento mesmo. Vocês querem aplicar de novo? Eu falei: de jeito nenhum, não, de maneira alguma, porque a gente já tinha gastado muito dinheiro e foi uma grande decepção, principalmente para mim. Fomos vivendo a nossa vida normal, deixamos isso de lado, assim, esquece esse sonho. A gente pensou até em outros países, Itália, Austrália e tudo mais, mas assim, fomos vivendo a vida foi acontecendo, né? Até que em novembro de 2022, no ano passado, no final do ano passado, eu recebi um e-mail do site do governo canadense. E eu fiquei assim, uai, deve ter dado algum bug no sistema, né? Porque já faziam anos que aquele processo estava adormecido, eu nem sabia mais qual era o meu usuário, minha senha e tudo mais. E aí eles colocaram lá, tem uma atualização no seu processo. Eu falei: tá bom, vamos ver o que é. E quando eu entrei, eles estavam pedindo para a gente renovar a carta da faculdade, que é a carta de aceitação da faculdade, e pedindo para a gente renovar também o exame médico. Aí eu fiquei assim, uai. Mandei para a menina, que já fazia anos que a gente não falava, 2 anos que a gente não se falava, e ela falou: olha, Thalita, eu não sei o que é isso, eu nunca vi isso acontecendo, mas você quer que eu peça uma nova carta para a faculdade? Conversei com o Gabriel, falei: olha, será que a gente ainda quer ir para o Canadá? Tipo assim, do nada a gente recebe esse e-mail. Aí ele falou: olha, eu acho que a gente vai se arrepender se a gente não tentar. E era verdade, né? Porque aconteceu, então vamos tentar. Eu falei: tá bom, pode pedir a carta para a faculdade, para Essential. E eu já estava indo a Brasília no dia seguinte, porque o meu irmão mora lá, era aniversário dele e tal, então eu já estava indo para lá, e lá tem médico credenciado do consulado canadense. Então, eu já marquei o exame, cheguei lá, fiz o exame, foi muito rápido para marcar, porque a gente já não está mais naquele período delicado que estivemos nos anos anteriores. E o Gabriel também foi, fez um bate-volta para o Rio de Janeiro, fez o exame médico, anexamos lá. E a faculdade retornou para a moça que estava ajudando a gente que eles poderiam dar uma carta condicional, que é basicamente uma carta de aceitação, só que com uma condição, que eu teria de refazer o teste de inglês. Aí eu fiquei assim: ai meu Deus, não acredito que eu vou ter que fazer outro teste de inglês, né? Porque na época que eu fiz, eu fiquei 6 meses estudando para o IELTS. E eu me preparei muito para aquilo. E na época eu achei o máximo, porque eles liberaram o Duolingo, que é um teste muito mais tranquilo, você faz da sua casa, ele tem um custo muito menor. Por mais que seja um teste mais simples, ainda é muito tenso fazer. Eles deram 15 dias para eu fazer o teste de inglês. Aí eu falei: tá. Aí eles me mandaram uma carta, só que quando eu vi, eles não mandaram a carta condicional, eles mandaram a carta definitiva. A Camila, que ajudou a gente, falou: a faculdade foi tão legal que eles te deram a carta definitiva, mas aí você de qualquer forma tem que fazer o teste de inglês. Eu falei: tudo bem. Aí eu fiquei 7 dias estudando para a prova, fazendo vários simulados e tal, não sei o quê, e consegui fazer uma pontuação ainda maior do que a primeira prova que eu tinha feito. Então, assim, tudo estava se encaixando, tudo estava dando muito certo até aquele ponto. Eu anexei a carta da faculdade, o exame médico, e entreguei para Deus. Falei: se for mesmo para ser, vai ser, ponto final. E aí, depois de mais ou menos uns 20 dias, eles aceitaram o nosso pedido de visto, e depois de mais ou menos uns 10 dias, a gente já estava com o visto colado no nosso passaporte. Foi uma reconsideração do nosso pedido. Praticamente 2 anos depois. Isso, assim, realmente foi um milagre que a gente tem plena consciência de que foi Deus que operou e que tinha um propósito da gente estar aqui nessa época, não naquela época, né? Era pra gente estar aqui nesse momento. E cá estamos, e pretendo compartilhar um pouco sobre o nosso dia a dia. Eu não quero fazer nada muito forçado, não, tá? Então, quero dar informações que vão ser úteis
e que vão ser leves também. Então é isso. Vou chamar o Gabriel aqui só para vocês conhecerem, darem um oizinho para ele. E é isso. O que eu vou falar? Não sei, se você quiser. Bom, esse aqui é o Gabriel, meu marido. Bom. Você quer falar alguma coisa? Eu acabei de contar toda a nossa história e tudo mais, mas se você tiver alguma observação para fazer. Não, tudo certo. É isso, gente. Tem várias coisas assim que eu vou pedir para o Gabriel ajudar, porque eu não estou tratando de alguns assuntos, por exemplo, carteira de motorista, banco, eu estou deixando tudo para ele fazer, né? Então, quando esse momento chegar, ele vai fazer mais uma participação especial, tá bom? Talvez atrás das câmeras, né? Então, gente, um beijo, até a próxima, e é isso. Tchau.